existe um segredo, um mistério que poucas mulheres entendem, e é esse mistério que faz um homem se apaixonar de verdade. Não estamos falando de atração passageira, desejo qualquer um pode sentir, curiosidade qualquer uma pode despertar, mas amor, amor mesmo, é outra coisa. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia, dizia que o que nos move não é o que está na superfície, mas o que está escondido. Nosso inconsciente guarda imagens, desejos, medos e sonhos. E quando um homem se apaixona por uma mulher, não é só por quem ela é pelo que ela ativa dentro dele. É isso que poucas entendem. O segredo que faz um homem se apaixonar não está na aparência, na voz ou no jeito de andar. Está na forma como ele se sente perto de você. É sobre o que você ativa no coração dele. E para Jung, essa ativação tem um nome: ânima. A ânima é a imagem do feminino que todo homem carrega dentro de si. Ela se forma desde a infância, através da mãe, das irmãs, das primeiras paixões, dos filmes, das histórias, e fica ali, adormecida, esperando o dia em que vai se encontrar com uma mulher que desperte essa imagem. Quando isso acontece, algo muda. Não é mais só desejo, não é só interesse, não é só carícia, é um reconhecimento. É como se ele olhasse para você e dissesse: eu te conheço, mesmo sem nunca ter te visto antes. É aí que o amor começa. Mas calma, nem tudo são flores. Porque quando você ativa a ânima de um homem, você também ativa as feridas que estão por trás dessa imagem. A dor da ausência, a sombra da rejeição, o medo do abandono. Jung ensinava que o amor verdadeiro só acontece quando encaramos a sombra, ou seja, quando aceitamos não só o que o outro tem de bonito, mas também o que ele tenta esconder. E isso vale para os dois. Então, quando um homem se apaixona, ele não está apenas vendo você. Ele está se vendo através de você. E isso é muito profundo, porque você vira espelho, e de repente, ele começa a enfrentar as partes dele que estavam escondidas. Por isso tantos homens se assustam quando se apaixonam. Eles sentem como se estivessem perdendo o controle, mas na verdade estão sendo convidados a se transformar. E aqui está o verdadeiro segredo. A mulher que faz um homem se apaixonar de verdade é aquela que não tenta ser perfeita, mas que tem alma. Uma mulher com alma não é aquela que tem todas as respostas, mas aquela que tem presença, que toca com o olhar, que escuta com o silêncio, que acolhe com o coração. Ela não precisa gritar para ser notada. Ela é sentida. E quando um homem sente essa energia, ele não esquece, porque ela não ativa só o desejo, ela ativa a memória da alma. E é por isso que ele volta, mesmo depois de ir, mesmo depois de tentar outras, porque o que toca a alma não se substitui. Mas antes de querer ser essa mulher para ele, seja essa mulher para você. Cuide da sua própria alma, se reconecte com sua verdade. Carl Jung dizia: aquilo que você faz por dentro muda o que acontece por fora. Então, se você quer viver um amor de verdade, volte para você, porque é na sua verdade que o verdadeiro amor vai te encontrar. Você é alma nua, e isso é o seu poder. Você já reparou como alguns homens parecem se apaixonar justamente por aquilo que eles dizem não gostar? Já percebeu como às vezes eles rejeitam exatamente aquilo que primeiro os atraiu? Pois é, existe um segredo profundo por trás disso, e Carl Jung chamou isso de a sombra. A sombra é tudo aquilo que a gente esconde, aquilo que a gente não quer ver em si mesmo. É o lado que a gente aprendeu a reprimir, para ser aceito, para ser amado, para parecer forte. Só que quanto mais a gente esconde, mais ela aparece, principalmente no amor. Porque o amor é como um espelho. Ele mostra o que existe dentro de nós, até o que a gente não quer ver. E quando um homem se apaixona, a sombra dele também entra no relacionamento, sem pedir licença. Porque amar é um encontro de dois mundos, e um deles é o mundo que ele esconde até dele mesmo. Jung dizia que, para se tornar inteiro, o ser humano precisa encarar sua sombra. Mas nem todo homem está pronto para isso. E sabe o que acontece quando ele não está pronto? Ele projeta.
Ele joga em você as partes dele que ele não aceita. Te culpa, te julga, te critica, mas no fundo, ele está falando dele mesmo. Por isso, às vezes, você sente que fez tudo certo, mas ele te afastou. Você foi doce, presente, carinhosa, e mesmo assim ele se desconectou. Não é você. É a sombra dele que falou mais alto. Aquela parte que tem medo da entrega. Medo da intimidade. Medo de sentir. Porque tem homem que aprendeu que sentir é fraqueza. Então, quando o amor começa a invadir, ele recua. Quando você chega perto demais, ele foge. Não porque você fez algo errado, mas porque amar de verdade obriga ele a olhar para si mesmo, e olhar para dentro dói. Jung dizia que a sombra é como um animal selvagem. Se você prende, ela fica mais perigosa. Mas se você reconhece, ela vira força. Agora pense, se um homem não reconhece sua própria sombra, o que acontece quando ele vê em você aquilo que ele tenta esconder nele? Ele rejeita. Ele te culpa por sentimentos que são dele, e você começa a duvidar de si mesma. Mas escuta isso, você não é o problema, você é o gatilho, o espelho. E se ele não tem maturidade para ver isso, ele vai fugir, ou pior, vai tentar te mudar. Vai tentar controlar, manipular, silenciar, porque você despertou nele uma parte que ele não quer encarar. E aí vem a confusão, porque no começo ele te achou mágica, incrível, forte, diferente de todas. Mas depois, aquela mesma força que ele admirava, ele começa a atacar. Já viveu isso? É a sombra se mexendo. É o conflito interno dele saindo para fora. E você ali no meio, sem entender o que aconteceu. Mas ele era tão doce, ele dizia que eu era tudo que ele sempre quis. E de repente, ele se fecha, fica frio, diz que precisa de tempo, ou simplesmente desaparece. Dói, machuca. Mas você precisa saber, não é sua culpa. Você apenas acendeu a luz dentro de um quarto que ele mantinha escuro, e às vezes a luz assusta. O que Jung nos ensina é que o amor verdadeiro só é possível quando a pessoa já olhou para suas sombras, quando já teve coragem de enfrentar seus medos, suas feridas, seus vazios, porque só quem conhece a própria escuridão sabe reconhecer e acolher a luz do outro. Então, se ele te rejeitou, talvez não tenha sido falta de amor, foi falta de preparo, porque amar exige coragem, a coragem de ser visto por inteiro, de ser vulnerável, de ser real. E tem gente que ainda está longe disso. Mas tem algo que você precisa entender com o coração. Você não está aqui para curar ninguém. Você não está aqui para ser terapeuta de homem emocionalmente imaturo. Você está aqui para ser você, para amar com alma, para viver com inteireza. E quando você se assume inteira, você também ilumina suas próprias sombras, porque não é só o homem que tem esse lado oculto. Todas nós temos. A diferença é que a mulher geralmente tem mais coragem de olhar para dentro, de sentir, de mergulhar nas emoções, e isso assusta os homens que ainda vivem só na superfície, mas atrai profundamente. O homem que já começou a se transformar, aquele que já enfrentou sua própria dor, que já chorou escondido, que já se quebrou e se reconstruiu. Esse homem não vai fugir quando você mostrar suas sombras. Ele vai dizer: eu também tenho as minhas. Vamos juntos. Esse é o homem que ama com maturidade. O homem que não busca uma mulher perfeita, mas uma mulher real, com falhas, com cicatrizes, com luz e com sombra, assim como ele. Porque Jung dizia, você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Então, mulher, se um homem fugiu quando você foi verdadeira, agradeça. Ele não te merecia, porque só um homem que reconhece a própria sombra é capaz de amar de verdade. O resto são projeções, são ilusões, são carências fantasiadas de amor. Você merece mais. Você merece um amor que veja todas as suas partes e ainda assim fique, porque esse é o verdadeiro amor. Aquele que não idealiza, aquele que não foge, aquele que acolhe, mesmo nos dias escuros. E se você chegou até aqui, me conta.
Qual parte da sua sombra você tem aprendido a aceitar? Deixe aqui nos comentários. Eu escolho amar com verdade, com luz e com sombra. Vamos falar sobre isso. Vamos curar isso. Juntas. Aqui no Alma Nua, você é vista, você é sentida, você é entendida. E no próximo episódio, vamos falar sobre os mitos pessoais. Por que cada homem tem uma narrativa interna? E como isso influencia o tipo de mulher por quem ele se apaixona. Você não pode perder. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente. O amor é alma, o amor é coragem, o amor é escolha consciente. E tudo começa quando a gente decide não fugir de nós mesmas. Mesmo quando esse tipo de relacionamento acaba em dor, mesmo quando parece não fazer sentido. Jung tem uma resposta, e ela está em algo que ele chamava de mito pessoal. Cada homem, assim como cada mulher, carrega dentro de si uma história, uma narrativa inconsciente sobre quem ele é, o que ele busca e com quem ele deveria estar. Essa história não é racional. Ela não foi escolhida. Ela foi construída pouco a pouco, lá no fundo da alma, a partir das experiências de infância, das relações familiares, das feridas, dos sonhos, dos medos e até dos filmes que ele assistiu quando era menino. Essa história é o mito pessoal. É como se fosse um roteiro secreto que guia suas decisões mais profundas, inclusive no amor. Sabe aquele homem que sempre vai atrás da mulher complicada, difícil, fria, mas irresistível? É o mito dele. Talvez no fundo ele se veja como um herói solitário, alguém que precisa conquistar o impossível, que só se sente vivo quando está lutando por algo que parece fora de alcance. Ou talvez ele se veja como o salvador. E aí, ele se apaixona sempre por mulheres que precisam ser resgatadas, que têm feridas emocionais profundas, que carregam um passado doloroso, não porque ele é ruim, mas porque dentro dele existe um mito que diz: você só vale se for útil, se for necessário, se puder salvar alguém. É inconsciente, mas é poderoso, porque o mito pessoal é como um imã invisível. Ele atrai e repele as pessoas conforme esse roteiro interno. Agora pense, se o mito de um homem diz que ele é um explorador, um buscador da verdade, ele vai se apaixonar por mulheres misteriosas, que parecem guardar um segredo, que têm profundezas emocionais, porque esse tipo de mulher encaixa no papel que ele acredita precisar viver. E quando ele encontra essa mulher, mesmo que eles sejam totalmente diferentes na superfície, ele sente que foi feito para ela. Ele diz: é como se eu te conhecesse de outra vida. É como se você fosse parte da minha história. E de certo modo é verdade. Você encaixou no mito dele. É por isso que às vezes você escuta uma amiga dizendo: mas eu fiz tudo certo. E mesmo assim ele voltou para a ex que o fez sofrer. Porque talvez aquela ex encaixa melhor no papel que ele acredita que deve viver. Mesmo que o final seja triste. Mesmo que ele se machuque. O inconsciente dele busca coerência com a história que ele mesmo criou. É por isso que Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida, e você vai chamá-lo de destino. E isso vale para os homens também. Eles seguem esse roteiro interno sem nem perceber. Se veem como guerreiros, vão buscar uma parceira de batalha. Se veem como mártires, vão buscar alguém que os faça sofrer, e depois vão chamar isso de amor verdadeiro. Se veem como reis, vão querer uma rainha ao lado, ou uma súdita, dependendo da imaturidade emocional. Mas aí vem a pergunta mais importante: e você? Em qual mito você se encaixa? Qual papel você tem representado na vida dos homens que passaram por você? A mulher misteriosa, a mulher que cura, a mulher que salva, a mulher que precisa ser salva. Você tem aceitado papéis que não te pertencem, só para ser amada. Tem vivido romances onde o homem não te vê de verdade, apenas te usa como peça do teatro inconsciente dele? Se sim, respira. Não é sua culpa, mas é sua responsabilidade sair disso, porque quando você entende o mito dele e o seu, você começa a escolher com consciência. Você deixa de ser personagem e vira autora. E o amor, finalmente, pode deixar de ser drama.
e virar construção real. Jung dizia que o mito pessoal tem muito poder, mas que esse poder pode ser usado para evoluir ou para repetir. E quando dois mitos se encontram e se reconhecem, pode nascer algo muito bonito. Mas só se houver consciência, só se houver maturidade emocional de ambos os lados. Porque se um homem ainda está preso ao mito de que ele só é amado quando sofre, ele vai fugir do amor saudável. Se ele acredita que precisa ser o herói que nunca chora, ele não vai saber como lidar com a vulnerabilidade da intimidade. E você vai se frustrar, vai se culpar, vai tentar mudar por ele. Mas deixa eu te lembrar, você não foi feita para caber no mito de ninguém. Você não nasceu para ser figurante da história de um homem. Você tem seu próprio mito, sua própria alma, sua própria missão. E o homem que for capaz de ver isso vai se apaixonar não pela imagem idealizada de você, mas por quem você é de verdade. Esse é o amor consciente, o amor que não busca um personagem, mas uma parceira de alma. Um encontro de dois mundos inteiros, e não duas metades tentando se completar. E sabe o que é mais lindo? É que quando um homem começa a se curar, quando ele enfrenta sua sombra, quando ele questiona o mito que carrega, ele se transforma. Ele deixa de buscar a mulher que cabe no script dele e passa a buscar uma mulher de verdade, com alma, com presença, com profundidade. E é aí que ele encontra você. Mas dessa vez, ele fica. Porque agora, ele não te quer para preencher um vazio. Ele te quer para compartilhar um caminho. Jung acreditava que o verdadeiro amor começa quando o mito é reconhecido, mas não é mais uma prisão. Quando o homem pode dizer, eu sei qual história me trouxe até aqui, mas agora eu escolho uma nova história com você. E isso, mulher, é liberdade, é amor que liberta, é amor que cura. Agora me diz, você está pronta para viver um amor assim? Então escreve aqui nos comentários. Eu escolho viver um amor consciente. Vamos ressignificar essas histórias. Vamos curar nossos mitos. Vamos escolher com alma. Porque o amor de verdade começa quando a gente escolhe sair do papel e viver a nossa verdade. Se você sentiu esse vídeo, compartilha com outras mulheres. Se inscreve aqui no canal Alma Nua e ativa o sininho, porque no próximo episódio vamos falar sobre o momento mais perigoso do amor, quando a fantasia cai e a pessoa real aparece. Você vai se surpreender. Todo começo é mágico. Os olhares se cruzam. O coração dispara, a pele arrepia, tudo parece perfeito. Você jura que encontrou a pessoa certa. Ele te diz coisas que você sempre quis ouvir. Te olha como se visse a sua alma. Te faz acreditar que dessa vez vai ser diferente. E por um tempo, é mesmo. Mas então, de repente, algo muda. A mágica começa a desaparecer. Aquelas pequenas coisas que antes eram fofas, agora incomodam. A atenção começa a diminuir. O esforço começa a parar. Você olha para ele e pensa, cadê aquele homem do começo? Mas a pergunta certa talvez seja, cadê a mulher que eu fui no começo também? Porque o que acontece nesse momento é que a projeção caiu, a fantasia se quebrou. Aquela imagem perfeita que você criou dele e que ele criou de você desmoronou. E agora, de frente um para o outro, vocês veem algo que não estavam preparados para ver. A pessoa real, com defeitos, com traumas, com medos, com bagagens antigas. Carl Jung explicava isso de forma brilhante. Ele dizia que, no começo, a gente projeta a ânima ou o ânimos, ou seja, a gente joga no outro tudo aquilo que vive dentro da gente, mas que ainda não foi reconhecido. A gente não se apaixona pela pessoa. A gente se apaixona pela nossa própria imagem refletida nela. E por isso, o começo é tão viciante, porque é como um espelho encantado. Você vê o que quer ver, sente o que quer sentir, ignora os sinais, idealiza tudo, mas esse espelho, uma hora quebra, e é nesse momento que o verdadeiro amor pode começar, ou acabar de vez, porque agora vocês vão precisar amar o que é real, não o que foi sonhado, não o que foi projetado, mas o que existe, com tudo de bonito e de difícil. É nesse momento que muitos casais se separam,
porque confundem o fim da fantasia com o fim do amor. Mas deixa eu te contar um segredo. É aí que o amor de verdade começa. Quando você olha para ele e vê que ele tem falhas, sim, que tem traumas, medos, silêncios, e ainda assim você fica. E quando ele olha para você e vê suas inseguranças, suas crises, suas verdades, e ainda assim ele escolhe te amar. Isso é real. Isso é construção. Mas poucos aguentam chegar até aqui, porque dá medo, dá vontade de fugir, de voltar para a ilusão, de correr atrás da próxima paixão que te embriague de novo. Mas a paixão vicia e o amor amadurece. A paixão quer perfeição, o amor quer verdade. E Jung dizia: nós nos conhecemos melhor no espelho do outro, ou seja, a convivência te revela, te confronta, te faz crescer ou te faz correr. E aqui mora o perigo, porque quando o outro deixa de te fazer sentir especial o tempo todo, você acha que o amor acabou. Mas o amor não é sobre se sentir especial. É sobre ser aceito, mesmo nos dias em que você não é incrível. É sobre ter alguém que fica quando nem você quer ficar com você mesma. É sobre ser vista sem máscara e amar sem fantasia. Esse é o desafio, porque somos ensinadas a buscar borboletas no estômago, mas ninguém ensina a construir ninho no coração, a ter conversas difíceis, a lidar com dias sem brilho, a respeitar o espaço do outro, a amar no silêncio. A maioria só conhece o amor da novela, mas o amor real é de carne e alma, é feito de escolhas, de renúncias, de paciência, de perdão, e isso não é pouco. Isso é tudo, porque quando você ama alguém por quem ele realmente é, você também é amada por quem você realmente é. E isso cura, isso transforma. Jung dizia que o encontro entre duas almas pode ser a experiência mais poderosa da vida, mas só se ambas estiverem dispostas a olhar para si mesmas com verdade. Porque quando a fantasia cai, o ego chora, mas a alma sorri. Porque agora ela pode finalmente ser tocada de verdade. E eu sei, esse momento dói. Você se sente rejeitada, confusa, abandonada. Mas não seja o fim. Talvez seja só o começo do que é real. E você precisa decidir: vai correr atrás da próxima ilusão? Ou vai encarar a beleza e o desafio de amar com presença? Você merece um amor que fique, mesmo quando a luz acabar, mesmo quando a maquiagem sair, mesmo quando os defeitos aparecerem. Você merece um amor que te escolha, todo dia, mesmo sabendo de tudo, mesmo vendo tudo. Isso é o amor maduro, o amor que não idealiza, mas que reconhece, que acolhe, que cresce. E se ele não souber viver isso, você não perdeu nada, você se libertou. Porque o homem que foge quando vê sua verdade nunca esteve pronto para te amar. Ele queria um espelho, um reflexo, uma fantasia. Mas você não é isso. Você é alma, você é presença, você é realidade. E a sua verdade assusta quem ainda vive de máscaras, mas atrai profundamente quem já teve coragem de arrancar as próprias. Então, mulher, quando a fantasia acabar, não se desespere. É aí que a verdade começa. E toda verdade merece ser vivida com coragem. Agora me conta, você já viveu esse momento? Quando o encanto caiu e a realidade apareceu? Comenta aqui. Eu escolho amar com verdade, mesmo quando a fantasia acaba. Vamos falar disso. Vamos crescer com isso. Aqui no Alma Nua você é acolhida. E no próximo episódio, vamos falar sobre os testes inconscientes que os homens fazem quando começam a se apaixonar. Eles testam sim, mas nem sempre sabem que estão fazendo isso. E você precisa saber reconhecer. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente. Porque o amor não é um conto de fadas, mas pode ser uma jornada linda, se for vivida com alma. Primeiro, era tudo lindo. Mensagens, olhares, planos, intensidade. Mas aí, sem aviso, ele se distancia, fica frio. Parece que está testando você, como se quisesse ver até onde você vai. E talvez seja exatamente isso. Carl Jung dizia que a alma humana
é movida por símbolos, instintos e padrões invisíveis. E que o amor desperta não só o melhor de nós, mas também o que estava escondido. Por isso, quando um homem começa a se apaixonar, ele não se entrega totalmente de cara. Antes, ele testa, mesmo que não perceba. Esses testes não são jogos conscientes. Eles são parte de um processo inconsciente que todo homem passa quando está prestes a abrir o coração. Por quê? Porque o amor mexe com tudo. Ele ativa o que Jung chamava de complexos, feridas antigas, medos não resolvidos, experiências da infância. E isso assusta. Por isso muitos homens, sem nem saber explicar o motivo, começam a agir de forma estranha, começam a observar, a provocar, a se afastar. Tudo isso para descobrir uma coisa. Você é segura para o coração dele? E não, isso não tem a ver com aparência, status ou perfeição. Tem a ver com energia emocional, com a sensação que você provoca nele. Então hoje, eu vou te revelar os 5 testes inconscientes que muitos homens fazem e como reagir com sabedoria, sem medo, sem ansiedade, com amor próprio. 1. O teste do espaço. De repente, ele se afasta. Não responde tão rápido. Desmarca algo. Fica mais calado. Você sente o coração apertar e pensa: o que eu fiz de errado? Mas calma. Esse é o teste do espaço. Ele quer saber como você reage quando ele precisa de ar. Muitos homens cresceram acreditando que amar significa perder a liberdade, e quando começam a se envolver, o inconsciente deles aciona o alarme. Cuidado, você vai perder o controle. E aí, ele recua. Se você responde com desespero, cobrança, insegurança, ele sente que seus medos estavam certos. Mas se você respeita o espaço, continua presente, mas centrada em si mesma, ele sente segurança e entende que estar com você não é uma prisão, é uma escolha livre. 2. O teste do limite. Às vezes, ele faz um comentário meio ácido, ou atrasa, ou age de forma estranha, e você sente que aquilo não combina com o homem que você conheceu. É como se ele estivesse provocando, e talvez esteja. Esse é o teste do limite. Ele quer saber: ela sabe se posicionar ou vai aceitar tudo para não me perder? Homens, especialmente os que têm traumas com figuras femininas, testam o quanto podem avançar. Se você engole tudo em nome do amor, ele inconscientemente perde o respeito emocional. Mas se você mostra com calma e firmeza o que aceita e o que não, ele sente que você tem raiz, tem centro, tem identidade. E isso é profundamente atraente, porque mostra que você não quer só um relacionamento, você quer um relacionamento saudável. 3. O teste da vulnerabilidade. Em algum momento ele vai te mostrar algo frágil nele, uma história do passado, um medo, uma falha, e vai observar: ela me acolhe ou me julga? Esse teste é muito sutil, mas é determinante. Se ele sente que pode ser ele mesmo com você, se ele sente que você vê a dor dele e não vira as costas, ele se conecta num nível muito mais profundo. Mas se ele sente julgamento, indiferença ou impaciência, ele se fecha e talvez nunca mais se abra de verdade com você. Porque para Jung, o amor verdadeiro só nasce onde há aceitação da sombra. E mostrar a sombra, as partes feias, confusas, machucadas, é um ato de coragem, que só acontece com quem parece ser um lugar seguro. 4. O teste da inspiração. Esse é quase invisível, mas muito poderoso. Quando um homem começa a se apaixonar, ele observa: como me sinto quando estou com ela? Ela me inspira a ser melhor? Me sinto mais forte? Ou me sinto pressionado, cobrado, drenado? Sem perceber, ele associa a sua presença ao que ele sente sobre ele mesmo. E se ele sente que com você ele pode crescer, que você acredita nele, que você o vê além das falhas, você se torna luz no caminho dele. Mas se ele se sente diminuído, invalidado, controlado, ele se afasta, mesmo sem entender o motivo. Por isso o amor mais poderoso não é o que sufoca, é o que eleva, não é o que exige transformação,
É o que inspira a transformação. 5. O teste da constância. Esse é o teste do tempo. Ele quer ver. Ela muda comigo se eu parar de dar tudo? É um teste arriscado, e às vezes até injusto. Mas muitos homens, por medo de se machucar, tentam testar sua lealdade emocional. Eles querem saber se você está com eles pelo que eles são, e não só pelo que oferecem. Mas aqui vai um alerta. Você não precisa provar nada. O que você precisa é ser fiel a si mesma. Se ele se afasta por muito tempo, se ele começa a te tratar como opção, esse não é mais um teste, é um desrespeito. E aí, a melhor resposta é ir embora com dignidade. Porque o amor que precisa ser mendigado não é amor, é apego. E Jung dizia, o que você nega, te submete. O que você aceita, te transforma. Você não veio ao mundo para ser aprovada por ninguém. Você veio para ser você, com luz, com verdade, com alma. Se ele estiver pronto para te encontrar nesse lugar, ele vai parar de testar e vai começar a te escolher. Todos os dias, sem medo, sem jogo, com presença. Agora me diz, você já viveu algum desses testes? Já sentiu que estava sendo observada, medida, sem saber o motivo? Comenta aqui. Eu reconheço os testes, mas não negocio o meu valor. E se esse vídeo te ajudou a entender o que está por trás de certos comportamentos, se inscreve no canal, ativa o sininho. No próximo episódio, vamos falar sobre o arquétipo da mulher que os homens não esquecem, aquela que não precisa correr atrás, porque ela vive com verdade. E isso é irresistível. Você é alma nua, e isso é o seu poder. Algumas mulheres passam, outras marcam, e tem aquelas que são impossíveis de esquecer, mesmo depois do fim, mesmo depois de anos, mesmo que ele tenha seguido com outra pessoa, mesmo que a vida tenha separado os caminhos. Tem mulheres que deixam algo na alma do homem, algo que nenhuma outra consegue substituir. Mas por que isso acontece? Será que é por causa do corpo, do sexo, da beleza, da forma como ela amava? Nada disso. Jung explicava que o que torna uma mulher inesquecível é a energia arquetípica que ela ativa no inconsciente masculino. Ou seja, ela não é só uma pessoa, ela representa algo maior. Ela toca camadas profundas da alma dele, que ele nem sabia que existiam. E o mais poderoso, essa mulher não faz esforço para ser inesquecível. Ela não finge, não corre atrás, não força nada. Ela só é. E o que ela é, deixa a marca, porque ela vive com verdade. E a verdade, minha amiga, é magnética. Hoje eu vou te contar quem é essa mulher, como ela pensa, como ela age, e por que os homens nunca mais esquecem quando cruzam com ela. Não é sobre jogo, não é sobre truque, é sobre presença. Vamos lá. 1. A mulher inesquecível tem raiz. Ela não vive de aparência. Ela sabe quem é, e não se molda para agradar. Ela pode até amar profundamente, mas não se perde por ninguém. Ela tem alma firme, presença silenciosa e um brilho que vem de dentro. Quando ela entra num lugar, não precisa chamar atenção. A energia dela preenche o espaço. E isso para um homem é um mistério, porque ele sente, mas não sabe explicar. É que o inconsciente dele reconhece nela algo que ele buscava há muito tempo, uma mulher que tem raiz. E quem tem raiz não se curva por qualquer vento. 2. Ela não compete, ela convida. Enquanto muitas tentam ser a mais bonita, a mais desejada, a que ele vai escolher, ela apenas é ela mesma. Ela não entra em competição com ninguém, porque ela sabe que o que é verdadeiro não precisa de esforço. Ela não grita amor, ela transmite amor. E isso faz com que os homens se sintam acolhidos e desafiados ao mesmo tempo. Acolhidos, porque ela aceita a essência dele. Desafiados, porque ela não aceita migalhas. Ela é gentil, mas não é fraca. Ela é doce, mas não é boba. E essa mistura enlouquece o inconsciente masculino, porque ela ativa algo muito antigo na alma dele, o desejo de merecer uma mulher como ela. 3. Ela é inteira. Ela não oferece pedaços. Ela não ama só quando é amada. Ela não some quando é ignorada. Ela não muda quando é rejeitada.
Ela sente, sim. Chora, sim. Tem medo, sim. Mas ela não se quebra, porque ela já se reconstruiu. E por isso, ela ama com inteireza. E quando ela vai embora, se for preciso, ela leva a paz que ele só sentia ao lado dela. E isso é inesquecível. 4. Ela não tem pressa. Ela não corre atrás. Não força conexão. Não insiste onde não há resposta. Porque ela entende uma coisa. Amor verdadeiro não precisa ser implorado. Se ele quiser ir, ela deixa. Se ele quiser ficar, ele precisa merecer. E esse espaço, essa liberdade que ela oferece, faz com que o homem se conecte com o melhor dele. Porque ele entende que não está sendo pressionado. Está sendo chamado a escolher com maturidade. E quando ele escolhe, é de verdade. 5. Ela mostra a alma. Ela não joga. Ela se abre. Com coragem. Com presença. Com entrega. Ela não finge desinteresse. Não manipula. Não cria estratégias. Ela vive o momento. Sente tudo. E mostra. Mas se percebe que está sendo desvalorizada, ela se retira. Sem drama. Sem barulho. Sem vingança. Ela apenas se retira com dignidade. E esse silêncio é o que ecoa na alma dele para sempre. 6. Ela é portal de cura. Homens têm feridas. E quando encontram uma mulher com essa energia, eles se veem de um jeito que nunca tinham visto. Porque ela não se apega ao ego dele. Ela olha para o homem real, com dores, com histórias, com bagagens. E ainda assim, ela ama. Mas não se anula. Ela ama com consciência. Ela não quer ser salvadora. Não quer carregar ninguém. Ela apenas abre espaço para o outro ser ele mesmo. E esse espaço cura. É por isso que depois dela, tudo muda. Outras podem até vir, mas nenhuma toca onde ela tocou. Porque o que ela ofereceu não foi só carinho, corpo, atenção. Ela ofereceu a alma dela. E isso é impossível de substituir. Carl Jung dizia que, quando um homem encontra uma mulher que representa sua ânima, ele é transformado. Mas isso só acontece quando essa mulher já encontrou a própria alma, ou seja, para ser inesquecível, você não precisa ser perfeita. Você só precisa ser você de verdade. Com luz, com sombra, com emoção, com coragem. Você precisa se lembrar de quem é, antes de querer ser lembrada por alguém. Porque, no fundo, a mulher que os homens nunca esquecem é a que nunca se esqueceu de si mesma. E você, mulher, já foi essa presença que deixou marcas? Ou ainda está tentando agradar, correr atrás, forçar espaço? Você não precisa disso. Você só precisa voltar para dentro e deixar que a sua verdade fale mais alto que o seu medo. Comenta aqui. Eu sou inesquecível porque sou verdadeira. E compartilha esse vídeo com alguma amiga que está se esquecendo do próprio valor. Aqui no Alma Nua, a gente não romantiza a dor. A gente transcende com consciência, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem viver com alma. Porque você é a mulher que pode mudar o próprio destino e ser lembrada, não pela falta que faz, mas pela verdade que foi.